Os objetivos do experimento é discutir os princípios básicos envolvidos no processo cromatográfico, os efeitos da polaridade do solvente, identificar o procedimento adequado à separação dos componentes de uma mistura e utilizar a técnica cromatográfica na separação de misturas dos compostos orgânicos. Tá. Antes de falar sobre a cromatografia e sobre o processo que a gente vai fazer, eu resolvi trazer alguns conceitos. Uma das expressões que a gente vai ouvir muito é fase móvel, que seria a fase em que os componentes estão movidos por um fluido. A fase estacionária é onde a mistura vai ser separada. Eluição seria a passagem, a corrida cromatográfica, a passagem da fase móvel pela fase fixa, ou melhor, o processo que vai acontecer, inclusive por ação capilar, que é uma propriedade física que os fluidos possuem de subir ou descer num tubo ou numa superfície porosa. No caso, a gente vai ver das duas formas, né? Que vai ser em coluna e vai ser planar por, uma por uma superfície porosa. O cromatograma seria o tradutor da corrida, que vai identificar os componentes da mistura. Então, a cromatografia seria uma técnica de separação, purificação de substâncias utilizando uma fase móvel e uma fase estacionária. Ela possui vários tipos de cromatografia. Os que estão aí são apenas alguns, porque possuem mais. Tem como ser em coluna e planar. Aí em coluna a gente pode ter gasosa, líquida, e planar temos em camada delgada e em papel, mas ainda existem mais possibilidades. Então, a gente vai fazer apenas duas, que é a cromatografia em camada delgada e a cromatografia em coluna. A cromatografia em camada delgada é um tipo de cromatografia de adsorção, onde a fase estacionária, na verdade, vai ser uma substância polar que vai estar aderida na placa de vidro ou de alumínio. E a fase móvel vai ser o solvente ou a combinação de solventes apropriados. A partir dessa imagem, que eu vou voltar algumas vezes para tentar explicar o processo que vai ser feito. A parte experimental vai consistir, primeiramente, no preparo da câmara de desenvolvimento. A câmara de desenvolvimento vai ser nada mais nada menos que um vidro ou uma cuba. Eu vi em alguns vídeos que as pessoas pegam um becker e tampam com vidro de relógio, não sei se isso é apropriado, mas um vidro com a boca larga para a gente colocar um pedaço de papel filtro cobrindo parcialmente as paredes. A gente consegue ver isso aqui nessa segunda imagem aqui, nessa segunda parte da imagem, que essa seria a câmara e aqui teria o papel filtro. Nessa câmara a gente vai ter que colocar uma quantidade de solvente e essa quantidade é para a gente colocar até uma altura de 5 milímetros. E aí a gente tem que tampar para permitir a saturação pelo vapor do solvente. A segunda parte, a gente vai ter que fazer a aplicação da amostra. Então, a gente não vai ter que se preocupar com a parte das placas estarem prontas, a gente já vai direto para a parte da aplicação da amostra. Primeiro, a gente tem que dissolver essa amostra da forma que está descrita. Depois, a gente precisa pegar essa placa que já vai estar pronta e marcar a altura que a gente deve colocar a aplicação de cada amostra. E aí a gente tem uma quantidade exata de colocar. E se for mais de uma amostra, elas têm que estar separadamente à distância necessária, que no caso é 5 milímetros. Aqui eu voltei a imagem para vocês verem, no caso, a placa, que vai ser semelhante a isso aqui que está na mão dessa pessoa, desse desenho. E aí essa placa vai ser revestida com uma substância polar
no caso, o sílica gel ou alumina, que são as mais comuns de acontecer. Essa aqui é a câmara de desenvolvimento. E aí, essa placa que a gente faz na segunda etapa, a gente coloca dentro dessa câmara, já com o solvente, e aí a gente observa aqui o processo de eluição. Ele fica até ele fica tipo forrado na parte de baixo e um pouquinho suspenso pelo que eu percebi diante das imagens. Mas ele não cobre o vidro inteiro, não. Nessa parte, a gente vai desenvolver o cromatograma. No caso, a gente vai secar a placa ao ar livre, introduzir na câmara e a gente vai observar esse desenvolvimento. No caso, observar a ação do solvente. E depois que a gente observar isso, a gente vai retirar a placa e deixar evaporar também. Depois a gente vai visualizar isso. A gente vai tirar a plaquinha dali, já vai estar seca e marcar com grafite a área até a área que estão marcadas pelos compostos coloridos. Então, a gente não vai ter que passar pelo fator de precisar usar irradiação ultravioleta ou o vapor de iodo, ou a câmara de iodo para poder identificar até onde essa substância subiu. Após isso, a gente vai medir as distâncias percorridas pela amostra e pelo solvente. Eu trouxe a imagem que eu acabei de colocar, inclusive, de como seria por irradiação luz ultravioleta e o vapor de iodo, que seria dessa forma, mas como a gente não vai precisar, porque as substâncias vão ser coloridas, então a gente não vai precisar. Depois disso, a gente precisa calcular o fator de retenção, onde a gente vai comparar já com os padrões existentes. Esse fator de retenção vai calcular basicamente a distância percorrida, a razão da distância percorrida pelos componentes e a distância percorrida pelo eluente, que seria o solvente, né? Na imagem aí mostra dois componentes, esse vermelhinho e o rosinha. E essa linha aqui embaixo seria a linha a marcação inicial. Essa distância, essa distância ds, ela seria a distância percorrida pelo solvente, onde a gente também tem que fazer uma marcação na placa. A distância C1 do ponto de onde a gente marcou até a distância onde ela percorreu, até o ponto onde ela percorreu, e a distância C2 do componente rosa é a distância do ponto que a gente marcou inicialmente até o ponto em que ela percorreu também. O panorama geral aqui, então, seria o panorama geral do que a gente vai fazer. A primeira parte é depois da gente já ter colocado as amostras na placa, a gente vai colocar nessa cuba, observar a eluição, como mostra no C e D, depois retirar, esperar a secagem, e em F a gente vai calcular o fator de retenção. Aí eu fiz um fluxograma onde resume o que a gente vai fazer. Primeiramente, preparo da câmara, depois o preparo e aplicação da amostra, desenvolvimento do cromatograma, visualização e depois calcular o fator RF. A gente também vai fazer a cromatografia em coluna, que é a técnica de partição entre duas fases, sólida e líquida, e é utilizada também para a purificação de substâncias orgânicas. A fase móvel vai ser vários componentes de uma amostra que vai ser separado, e a fase estacionária vai ser um adsorvente.
A parte experimental vai consistir basicamente em a gente vai consistir basicamente em três partes, ou melhor, oito, já que ela continua em camada delgada. A primeira parte a gente vai ter que preparar uma coluna. Essa coluna ela vai estar em posição vertical. Existe em algumas colunas que possuem uma retenção no vidro para não permitir que o adsorvente da fase estacionária passe pela torneirinha que já já eu vou mostrar a imagem. Mas eu percebi pelo manual que talvez esse não seja o nosso caso, então a gente vai precisar preparar a coluna, introduzindo aí um vidro introduzindo vidro, lã de vidro ou algodão na parte inferior para o adsorvente não passar por ali. E aí uma camada de. E aí a gente vai adicionar o solvente apolar e a fase estacionária, que é uma substância polar. E adicionar uma camada de areia sobre esse adsorvente. Como a gente vai passar esse solvente várias vezes, o solvente e a solução, a fase móvel é apolar, desculpa, é apolar, a fase estacionária ela vai se aderindo nas paredes, já que ela não se mistura com a fase apolar, e vai se aderindo nas paredes da coluna. Após preparar a coluna, a gente vai aplicar a amostra, drenando o solvente da coluna até que o nível esteja ligeiramente sobre a camada de areia que foi aplicada acima desse adsorvente. Aí a gente vai dissolver a mistura e separar numa quantidade mínima do solvente utilizando na preparação da coluna. Com auxílio de uma pipeta, a gente vai colocar a amostra na coluna, tendo cuidado para não causar distúrbios e drenar o solvente lentamente, até que a fase líquida permaneça ligeiramente acima da areia. Aí a gente vai observar o processo de eluição. Nessa parte, a gente vai ver a formação de bandas, dependendo do que a gente for utilizar, a gente poderia ver a formação de bandas, e nisso a gente teria que observar o processo da descida dessas bandas até o momento que a gente conseguisse separar. Primeiro, isso aqui é a explicação do que eu falei inicialmente, da primeira coisa que a gente vai fazer, que é preparar a coluna. Vocês podem perceber que na coluna ficam aqui fica o